Você, mulher, já sentiu seu coração bater diferente, bater acelerado, um aperto no peito? Alguma coisa que tá te mostrando que tem alguma coisa diferente? Aqui é o Pode Mulher, Mulher Pode, um espaço onde a gente vai falar um pouco sobre essa fase. Essa temporada é cheia de nuances sobre o climatério, a perimenopausa e a menopausa. E hoje eu trouxe uma convidada mais que especial. Ela vai falar sobre o coração, a emoção e tudo isso que transforma na vida da mulher. Porque a mulher, ela muda de dentro para fora. A doutora Sheila Shen, ela é cardiologista com um foco ampliado na antroposofia e ela cuida não só do coração, mas ela cuida da alma, da mente e do corpo da mulher. É isso? Obrigada, Kiki, pelo convite. Estou muito feliz em estar conversando sobre isso aqui. É um assunto que a gente gosta bastante. E como todo episódio, eu começo falando um pouco sobre a sua experiência com a perimenopausa, com a menopausa. Como que foi? Ela existiu? Então, olhando um pouquinho para trás, né? Porque antes de vir para cá, eu fui revisitar como foi comigo. E lógico, no começo, eu tive uma alteração de ciclo menstrual, que foi a primeira coisa, assim, de diferente. E eu achei que eu tava grávida, né? Porque eu fiquei 2, 3 meses sem menstruar e falei, meu Deus, tô grávida. Quantos anos você tinha? 45. E hoje você tá com? 53. Ai, você é maravilhosa, né? Como assim? Essa mulher tem 53 anos, gente? Pois é. Daí eu olhei e falei assim, meu Deus, já vou mudar de apartamento. Fiquei pensando se ia caber um bebê no outro quarto. Fiquei louca, né? Falei, meu Deus. Daí, como eu já faço eco, já fazia na época, e fui eu mesma olhar e vi que não tinha nada, né? Daí meu marido, não, é estresse. Foi indo, Olha daí… como o médico Exatamente. Não, eu não vou nem… Eu vou parar aqui só pra falar sobre isso. É de assim rir mesmo. É de rir, porque a gente não tem tempo. A gente cuida dos outros, mas a gente não cuida da gente, né? Exatamente. Tudo bem, o seu foi uma alteração menstrual que você achou que estava grávida porque você estava sem menstruar. Mas a gente não acha só que tá grávida porque tá sem menstruar. Alguma coisa você também estava sentindo, alguma coisa estranha. Exatamente. Você também estava sentindo. Aí você pegou o seu instrumento de trabalho, exatamente, que é um ultrassom, porque o ecocardiografista, ele faz ultrassom do coração. Então ele avalia, né, as alterações do coração pelo ultrassom. Você colocou pra ver se tinha um bebê dentro de Fui você. lá, falei, não, vou ver se tem algum batimento aqui. Não tem nenhum batimento. Nem cheguei a fazer beta-HCG, nem nada. Falei, não, esperar, muita tranquilidade, vai vir, e veio, né? Então, daí eu já comecei a ficar meio olhando, né? E agora, só agora, eu olhando pra trás, o que acontece? Nessa época, a minha avó tava doente. Ela tinha tido uma fratura de fêmur. Então, eu tava indo, assim, o foco da minha vida era na minha avó. Então, eu ia na casa dela todo dia, eu olhava. Eu não tava olhando pra mim. Ou seja, eu era a última da fila do pão. A última lá atrás mesmo. Entendeu? Não olhava pra mim, então nunca eu imaginar se eu tava mais irritada ou tava dormindo menos. Se eu dormia menos é porque eu tava preocupada com a minha avó. Sempre uma se eu não tinha vitalidade é porque eu tava trabalhando muito. Então, em nenhum momento eu fui… Se eu tava, de repente, com aquele fog, né, meio aérea, meio não prestando atenção nas coisas, era por conta da minha avó. Então, a gente não olha pra si, né? A gente olha pra todo mundo e a gente é a última, né? E olha… mais uma vez, o propósito desse canal, o propósito desse podcast. Quando eu convidei a doutora Sheila para vir conversar com a gente, eu perguntei para ela, eu falei, e aí, Sheila, como que foi para você? Ah, não, eu não tive nada. Não foi isso que você me respondeu? Foi mesmo, foi. Foi isso que você me respondeu. Aí você foi revisitar. Exatamente. Você foi olhar para você depois de tanto tempo. E aí você chegou… naquilo que a gente vem batendo na tecla aqui. A gente é a última da fila do pão. A gente não se olha, porque sempre tem. A mulher sempre tem alguma coisa. Os homens são sobrecarregados. Isso existe, isso tem, né? Mas o instinto maternal em cuidar do outro, em se doar pro outro, é muito mais da mulher, é muito mais da natureza da mulher fazer isso. Então a gente acaba cuidando de todo mundo, a gente acaba olhando pra todo mundo. Não tô falando que os homens não cuidam de ninguém, não é isso, né? Eu acho que a mulher, ela tem isso dentro da essência dela, do cuidar. E a mulher também dentro disso, ela tem o colocar a culpa dos outros, achar desculpas. Exatamente, desculpa. Pra tudo que tá sentindo. Então, você não é a primeira história igual essa
Não, que eu e foi tô ouvindo. legal que quando a gente conversou aquele dia, realmente eu fui revisitar. Fui olhar lá atrás, como foi, se eu ficava irritada, e eu ficava irritada. Normalmente, eu sou muito tranquila. Assim, a casa tá caindo, eu tô lá, molhando as plantas, tudo. E eu comecei a ficar irritada ao abrir o quarto das meninas, ver que tava aquela bagunça e já ficava mais irritada. Com meu marido também. Então, realmente, eu ficava mais irritada. O sono também é aquela coisa assim, não sei, né? Então, sono, eu durmo bem, mas eu uso muito óleo essencial. Então, eu tenho aquele ritual do sono. Então, o ritual do sono já faz parte da minha vida. Então, não foi uma coisa também que me chamou a atenção, né? De falar, olha, tive insônia, ou não dormia, isso não. É porque a gente sempre busca aquilo que tá nos livros, né? Aquilo que é o clássico dos sintomas. E assim, muitas vezes é o despertar. Pra mim, foi o despertar. Eu não tenho problema de dormir, aliás, eu adoro dormir cedo, tudo, mas eu estava despertando, né? E quando a gente tá com muitas… você falou que você estava trabalhando demais, que você estava com a sua avó, com preocupação. Às vezes, naquela época, o seu padrão de sono estava diferente. Exatamente. Né? Mas assim, não era uma coisa que impactava na sua vida. E talvez todos os sintomas que você teve, né, que você foi revisitar, eles não eram tão impactantes, né? Ou você tava num modus operandi tão passivo, né? Tão automático, né? Que você nem percebeu o quanto podia impactar. E eu sei que você já tinha um olhar ali na antroposofia, né, no cuidado como um todo, que provavelmente as coisas que você vinha sentindo, você foi acalmando com ferramentas, né, naturais. Exatamente, de uma forma involuntária, sem de repente parar e falar, olha, isso mudou, isso piorou, né? Aquela coisa de se adaptar ao que vem pra vida. E como o meu foco estava na minha avó, o foco não estava em mim. Eu não olhava pra mim, pro meu corpo. Não olhava. Sim. Então você não consegue nem falar se você teve… se você consegue relatar assim, se você teve aumento de peso. Olha, não tive aumento de peso. Pelo contrário, acho que até perdi peso pela correria. Massa magra. Exatamente, Massa perdi magra. peso. Agora eu fiquei muito sensível. Isso é uma coisa que ficou muito clara pra mim. Porque a minha vida, como ela é muito corrida mesmo… Então, tem uma coisa, alguém fala uma coisa, não sou de ficar assim muito… alguém falou, fiquei triste. E eu comecei a ficar um pouco mais sensível. Então, se minha filha falava alguma coisa, mãe, esse feijão tá estranho. Eu falava, tipo, como tá, sabe? Começava a ligar pra coisas que eu não ligava antes. Então, isso realmente foi. A sensibilidade com certeza mudou. E aí, tudo bem, como você não teve essas coisas impactantes, né, dentro da sua vida ali naquele momento que você tava, você passou por isso suavemente. Suavemente, não foi nada que eu falei, nossa, foi muito sofrido. Porque eu tenho pacientes que estão na menopausa, perimenopausa e falam, eu não tô aguentando mais, quando que eu vou sair disso? Não, pra mim não. A questão daquele fog mental, eu sempre fui muito organizada. Tanto que eu tenho um calendário no meu banheiro. Eu tenho um calendário lá. Então, eu marco tudo com as meninas, elas estudavam em escola Waldorf. Então, era reunião, era dia de pão, dia de lanche. Então, eu me organizava. Eu acho que isso também me ajudou. Porque como eu sou muito organizada, não foi algo que eu falei, meu Deus, tô esquecendo isso, esquecendo aquilo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que isso… Mas talvez também tenha realmente, assim, atrapalhado um pouco. Porque eu vi que eu comecei a fazer coisas que eu não fazia antes. Tipo, anotar no celular. Coisas que antes eu não fazia. Você confiava na sua memória. Eu confiava na minha memória. Você passou a ter, eu comecei assim, a falar, reforço. não vou correr o risco de me atrapalhar. Daí eu ia lá e escrevia. E tudo bem, e seguia a vida. E seguia, porque você tava no modo de seguir a vida, né? Exatamente. Talvez se você estivesse num momento mais calmo, não tão turbulento… Exatamente, talvez sentisse mais. Você sentisse mais. E assim, dentro dos pilares ali, né, da saúde, da medicina, do estilo de vida, você já era uma pessoa regrada. Já. Né? Você sempre teve atenta à sua alimentação. Sempre. Ao seu corpo. Então, isso ajudou muito a facilitar. Ajudou, porque eu sempre fui muito rítmica. Então, eu tenho horário pra acordar, horário pra tomar… Lógico, não rígido, mas rítmico. Isso ajuda muito. Eu acho que isso daí, de uma forma involuntária, sem ficar olhando que aquilo lá já era uma perimenopausa, aquilo lá me ajudava. Então, o ritmo, com certeza, eu acho que ajuda muito.
E você nessa fase, né, você usava anticoncepcional, alguma coisa, algum hormônio que Não, mudava? porque nessa época foi bem logo depois que meu marido fez a vasectomia. Tanto que eu lembro que foi até engraçado, porque ele tinha acabado de fazer a vasectomia. Eu tô grávida. 4 meses depois. Eu falei, essa vasectomia não funcionou, entendeu? Daí eu ainda falava pra ele, a gente vai ter que ter uma dupla anticoncepção. Tipo, a vasectomia e eu vou ter que fazer laqueadura. Não é possível. Daí foi isso, mas foi até engraçado, viu? Isso é muito importante, porque eu acho que traz isso, né? Traz a clareza de que como a gente não presta atenção. Não, e meu marido é obstetra. Ou seja, dois médicos, né? E eu falava, vai ser a 4ª menina. Eu ainda brincava com ele. Eu falei, olha, a gente vai ter a 4ª menina. Vamos já escolher o nome, entendeu? Não, e esse é o ponto, né? Porque não era só o atraso menstrual. Não. Porque você devia estar com outros sintomas que te estavam esquisitas. Porque se fosse só o atraso menstrual, você ia passar um pouco mais batido, tudo. Mas assim, né? Mas devia ter alguma coisa junto. Com certeza, mas é realmente aquilo. E esposa de um obstetra. O obstetra, ele não é só obstetra, né? O obstetra é uma parte da especialização dele que cuida, assim, do pré-natal, das gestantes. Mas ele é ginecologista também. E eu tenho certeza que ele atende mulheres e atendia mulheres nessa fase. Exatamente igual. E assim, ela tá mais irritada. Você devia estar dando mais patada, porque isso é normal. Muito, com certeza tava. Muito. Aí ela pegava a lavanda e começava a esfregar mais a lavanda, mas ela não tinha nada. Exatamente, não olha, olhando assim pra trás, era assim, quando eu contava pros meus amigos, o pessoal ria, mas ria, assim, de dar gargalhada, entendeu? Mas na hora H mesmo, a gente ficou bem estressado. Porque a gente realmente achei que eu tava grávida. Isso é. Que bom que não. E que bom que você passou por essa fase com tranquilidade. E o que eu quero trazer muito ali do seu conhecimento também é que existem formas de passar por essa fase com tranquilidade, né? Que são formas mais naturais, principalmente para quem tem contraindicações. Eu quero fazer 2 paralelos ali com você, que é da parte da cardiologia, né? Das alterações cardiovasculares, desse olhar que a gente precisa ter para quando a gente entrar na reposição hormonal, ou não só na reposição hormonal, né? Porque a própria oscilação hormonal, ela mexe muito no colesterol. Ela mexe muito no endotélio, né? Na parede das artérias. Então, aumenta vários riscos ali de tromboembólicos. Quero entrar tudo isso. Mas como a gente passou por uma fase tão suave, né? Tão, assim, fácil, que foi até piada, né? Mas assim, depois você olhando, você tinha outras nuances que estavam ali, estavam escancaradas. Mas nenhum dos dois viram. Exatamente, ninguém chegou na hora e falou, olha, meu Deus, tá na menopausa, saí correndo. Não. Eu acho que a gente tem que explicar um pouquinho pra quem tá nos assistindo o que é a antroposofia, né? O que é o que traz esse conceito? O que ele envolve? Então, a antroposofia é até legal a gente ver, porque quando eu falo antroposofia, eu vejo o antropo, que é o homem, o ser humano, e sofia, que é o conhecimento, quando eu vejo a palavra. Então, o que eu tô falando? É o estudo, a sabedoria, o conhecimento do ser humano. Então, quando eu olho para um paciente, né, no caso, nós que somos médicas, eu não vou, de maneira nenhuma, olhar um órgão. Então, eu que sou cardiologista, e eu sou procurada, assim, na maioria das vezes, hipertensão, palpitação, vários sintomas, cansaço, dispneia, nunca eu vou olhar um órgão. Então, eu vejo uma pessoa que está na minha frente, que tem uma biografia. E a biografia humana, dentro da antroposofia, ela foi trazida pelo Rudolf Steiner no comecinho do século XX, é algo, assim, incrível. Né? Então, a gente olha a biografia e ele dividiu em setênios. Então, é 0 a 7 anos, 7 a 14, 14 a 21. E quando a gente está olhando para a menopausa, quais são os setênios que mais vai comprometer a vida da mulher? É o 7º, 8º e o 9º. Então, é o quê? De 42 a 49, 49 a 56, 56 a 63. Então, eu acabo indo para olhar na vida dessa mulher, como que tá a vida dela? Então, eu pego uma paciente que tem 45 anos, como eu tava, é diferente quem tem 50 e quem tem 60. É outra vida,
né? Então eu vou olhar o quê? Como é a vida dela, como é o trabalho dela. Ela tem filho, é filho pequeno, é filho adolescente, é filho que já saiu de casa. Como é o relacionamento? Ela é casada, ela não é casada? Como é o trabalho dela? Então é um olhar que a gente tem um equilíbrio, né? O que a gente busca na antroposofia é um equilíbrio. E a antroposofia, ela também trimembra o ser humano, né? Então a gente fala de 3 polos, né? Que é o polo pensamental, que é o polo do pensar. A gente fala de um polo do sentimento. E um polo do metabolismo, que é a nossa vontade. Então, como que eu atuo no mundo, né? Como eu trabalho, e não só o trabalho, no dia a dia. Então, quando eu tô nessa perimenopausa, esse polo inferior, que é do metabolismo, ele se enfraquece. Então, eu tenho um enfraquecimento do metabolismo, que é esse polo de baixo. Então, por isso que eu tenho essas ondas vasomotoras, que são os fogachos. Eu tenho o fog mental, que é quando esse enfraquecimento do metabolismo, ele vai para o pensamento. Tem mulher que vai para o ritmo, que ao invés de repente, ela ter um fogacho, uma onda de calor, ela tem palpitação. Então, isso daí vai ser muito na individualidade da mulher. Então, é muito importante, não tem receita de bolo. Eu tenho que conhecer a paciente, eu tenho que ver como é o ritmo dela. Tem paciente que ela acorda, ela vê o nascer do sol, ela é leve, ela é tranquila. Então, ela vai lidar de um jeito, lidar de uma forma. A gente brinca que ela é netuniana, tudo é leve, tudo é água. Agora, tem uma mulher não, que ela é empresária. Então, ela acorda às 5 horas da manhã, daí ela vai pra academia, e daí ela vai pro trabalho, ela já tem uma reunião. Ela é Marte. Ela lida com a força de se colocar. É importante para ela colocar a opinião dela e que a opinião dela seja respeitada. Então, as mulheres são diferentes. E daí o sintoma também vem diferente. Então, na antroposofia, a gente tem esse… que é uma bênção, né? A gente poder olhar para a mulher, não só eu enxergar, mas eu mostrar para ela como que tá a vida dela. Então, como ela tá se relacionando com os desafios da vida. Porque eu acho que a perimenopausa, ela é um ciclo normal da mulher. A gente tem que encarar isso. Sim. Não é algo que eu falo, meu Deus, como a gente tem na adolescência, tem na maternidade. Quantas mulheres que a maternidade é um desafio extremamente difícil. Sim. E a perimenopausa, ela vem desse jeito. Então, eu vou ter que olhar para esse desafio da minha vida. Eu vou ter que olhar, assim, todos os pilares. Ver o que eu vou transformar. Porque a perimenopausa também é o quê? Uma transformação. Ela é uma metamorfose. Que esse metabolismo que vem de baixo e tá se enfraquecendo, ele tá te dando sinais. O corpo tá te mostrando. Alguma coisa vai ter que mudar na minha vida. Alguma coisa vai ter que mudar na minha vida. Exatamente. E como eu vou olhar a minha vida? Será que eu olho para minha vida? Será que eu olho para mim como mulher? Ou será que eu só enxergo a mãe, a esposa, a mulher que vai para o trabalho, as contas que eu tenho que pagar, o que eu vou fazer de comida na hora do almoço? Mas eu mesma, quando eu vou comer, eu tô tão cansada que eu como correndo. Então, eu acho que é esse olhar. Então, eu mostrar para ela, falo, olha, vamos olhar melhorzinho para isso? Vamos olhar para aquilo? Será que você olhou? E daí ela fala, meu Deus, eu nunca tinha olhado isso. Eu falei, pois é. Já aconteceu isso comigo também. Exato, é isso que eu ia falar. Você tá falando, eu lembro. Exatamente. Engraçado, né? Que a gente sabe. Exatamente. Mas isso a gente conversou, assim, sei lá, meu 7º episódio, né, de gravação. E todas as pessoas que eu trouxe aqui simplesmente chegaram nisso assim. A Sá, que é a dermato, falando, né? Mas assim, e aí eu não olhei pra isso. Realmente, minha pele tava mais seca. Mas assim, eu sempre tive a pele seca, né? Então tá tudo bem. A Cris falando disso, né? Mas eu sempre fui estressada. Eu sempre fui estressada, não. Ela falando de que assim, nossa, eu atendo mulheres todos os dias e não vi. A Cris, a psiquiatra, ela só começou a reparar alguma coisa depois que eu convidei ela pro podcast. Olha só. Eu também, né? Depois que você comentou, que eu fui revisitar e falei, nossa, é mesmo isso. E é isso, né? E é como a mulher não se olha, né? Como a mulher se deixa de lado. Infelizmente, não se olha. E muitas vezes assim… E vou falar assim, ó. Vou falar por mim e até acho que por você… E não é porque só colocaram a gente nesse papel, né? Porque você é casada, você tem um companheiro há tanto tempo, você tem as suas filhas, você tem… E assim, e você assumiu esse papel nato de você, né?
Porque você tem um companheiro e muitas coisas são divididas ali. Mas a gente acaba acumulando tanto e colocando a gente pra trás, né? E eu acho que o que muda quando você traz esse olhar pra essa mulher, que você fala, você tá olhando pra isso, eu acho que ela transforma. Tem uma mudança de chave dentro da cabeça dela, que a gente começa a olhar e falar assim: eu não vou colocar pra trás. Isso aconteceu comigo, né? Tudo bem, meu marido trabalha. Então tudo bem. Então hoje eu não vou fazer exercício porque ele tem que trabalhar. Mas eu também trabalho. Exatamente. Só que assim, naquele momento, quando você tá ali, você nem percebe isso. Não percebe. Porque você tá no modo automático. E eu acho assim que isso não é egoísmo. Porque lá atrás, até se você for ver de uma forma cultural, quando a gente é pequena, a gente estava acostumada, o pai e a mãe falar: olha, pensa no outro, né? Coloca o outro na frente. E não é egoísmo. Eu acho que são mulheres maduras, né? Então, são mulheres ali que já viveram muitas coisas. E a gente tem que aprender a se amar. E eu vou contar aqui um episódio de uma aula que um dia eu tava. E daí a professora pegou e falou assim: olha, eu quero que todo mundo aqui coloque uma lista das pessoas que você mais ama na vida, né? E todo mundo lá escrevia, todo mundo feliz, né? Daí ela pegou e falou assim: eu quero saber quem colocou o seu nome nessa lista. Ninguém tinha colocado. Ninguém tinha colocado. A gente não é feito pra se amar. Exatamente. Daí ela falou: gente… amor ao próximo. Exatamente. A gente tem que entender que quando eu me coloco na frente… e eu me amo e eu me cuido, eu vou poder cuidar dos outros. Sim. Se eu não me cuido, eu não vou conseguir cuidar de ninguém e nem de mim mesma. E vai virar aquele caos. Então, e isso não é pra estar aqui. É pra estar no coração. É pra ser uma coisa involuntária. E eu acho que a minha filha mais velha, ela sempre fala isso pra mim, né? Ela tem um olhar assim muito… E ela fala: mãe, você tem que fazer as coisas pra você nunca faz. Daí um dia ela pediu alguma coisa pra mim e eu tinha uma aula, alguma coisa. E eu falei: olha, não vou poder, eu tenho essa aula. Daí ela: mas como, mãe? Ou seja, ela que falava pra eu fazer coisas pra mim. Mas é porque a gente… Exatamente. Daí ela: mas como, mãe? Eu falei: então, você não fala tanto? Essa aula é importante pra mim e eu quero estar muito nessa aula. Então a gente vai se organizar de outra forma. Entendeu? Mas é isso, a gente se coloca nesse lugar, né? A gente se coloca e as pessoas se acostumam. Se acostumam. E sabe, eu vou fazer um paralelo que eu acho que eu já falei algumas vezes. E quando a mulher chega nessa maturidade, nessa perimenopausa, quando o seu cérebro se transforma e ela deixa de se importar com algumas coisas que são obsoletas e ela começa a se importar mais com ela, né? Começa os atritos. Com certeza, todo mundo fala: meu Deus, o que tá acontecendo, né? A louça que ficou na pia, a cama que de repente ela arruma e não arrumou. Porque às vezes ela não quer, ela deu um basta pra coisas que assim… Então, pra eu me colocar na frente, eu vou ter que dar um basta pra minha mãe. Pra eu me colocar na frente, eu vou ter que dar um basta pra minha filha. Pra eu me colocar na frente, eu vou ter que dar um basta pro meu marido. E eles se chocam, né? Eles se chocam muito, porque assim… mas ela era sempre assim. Eu nem terminava de falar a frase e ela já estava fazendo. Exato. Exatamente. E aí você viu que dentro de você teve essas mudanças, né? Das coisas inegociáveis, né? E eu acho que a gente tem que empoderar as mulheres que estão, né? Que ainda não se encontraram dentro disso. A colocar a palavra dela, colocar ela em primeiro lugar. Não é egoísmo. Não é egoísmo. É autocuidado. É autocuidado. É amor não ao próximo, amor próprio. Exatamente. Né? E nessa visão ali de como um todo, vocês usam muitas coisas naturais, muitas terapias diferentes ali do convencional, do que o tradicional, né? Eu acho que não tem só, eu acho que tem coisas de respiração, coisas ali da parte do sono, né? Da higiene do sono. O que a gente tem ali dentro que pode… auxiliar a mulher a passar por essa fase? Então, olha, por exemplo, é uma fase difícil, não é fácil mesmo. Até porque, quando eu olho a idade da mulher, ela tá numa idade, principalmente que eu vou um pouquinho mais assim, já com seus 50, tem filho adolescente, tem filho que tá indo pra faculdade. Então, entram muitas questões. E a mulher, ela vive muito entre dois pilares. Ou ela tem a culpa, ou ela tem o medo. Né? Então, eu tô no meio
eu tenho culpa do passado. Então ela fica ali, porque eu não fiz isso para minha filha. Então se meu filho tá adolescente, ele tá passando por uma depressão, alguma coisa, foi algo que eu deixei de fazer. Então se eu coloco que meu filho tá passando por algo porque eu deixei de fazer algo, como que naquele momento eu vou falar que vou deixar de fazer outra coisa? Né? Então, realmente é complicado. E eu tenho medo também, porque quer queira ou não, quando a menopausa chega, é o envelhecimento. Não tem como eu negar que é um envelhecimento. Então, eu olho no espelho, a mulher já começa a falar, meu Deus, eu já tô com essa ruga, meus cabelos brancos, né? Então, eu começo a ter isso, começo a ter dor na lombar, né? E daí vai na academia, porque a minha perna tá fraca, tá pequena. Então, realmente é um olhar para si também de uma forma estética. E o que acontece? Quando a gente conversa com essa paciente, eu tenho que mostrar para ela que é muito importante eu ter um autoconhecimento, um autodesenvolvimento. E o que é isso? É eu entender que realmente eu tô envelhecendo, que é normal, é um envelhecimento, mas eu tenho que mudar, eu tenho que entender uma transformação minha. E nesse momento é muito importante eu começar a enxergar um lado mais da espiritualidade. Que na antroposofia a gente fala muito disso. E quando eu falo da espiritualidade, eu não tô falando de religião. Então, o paciente pode, inclusive, não ter religião. Inclusive, eu já tive pacientes que não acreditavam em Deus, mas, de repente, tem uma veneração pela natureza, pelo universo. Então, eu tenho que mostrar para ela que a nossa vida, ela não é um corpo. Então, eu tenho que entender que a partir do momento que eu vou, né, trilhar esse caminho do envelhecimento, eu tenho que enxergar de uma outra forma. Porque isso vai deixar mais suave a minha vida, os meus desafios. Eu tenho que entender que, como é legal, por exemplo, eu acordar de manhã e conseguir ver um nascer do sol. Como é legal à tarde, se eu consigo isso, eu ter essa pausa e eu falar, meu Deus, como é lindo, né? Como eu consigo admirar e venerar esse pôr do sol. Só respirar. Exatamente. Então eu consigo entender essa minha religação com a natureza e com o mundo espiritual. Isso é muito importante. Porque eu consigo entender o envelhecimento como um processo de vida natural. E a gente já fala isso, né? Que o morrer depende do meu viver, né? Sim. Dependendo como é a minha vida, o meu envelhecimento, ele vai acompanhar. Então, nisso que a gente consegue ir levando para o paciente esses nuances, esses desafios, para tudo ficar de uma forma mais suave, para esse envelhecimento ficar suave. Porque a partir do momento que eu vejo a vida de uma forma mais leve, os sintomas também vão ser diferentes, entendeu? Então, isso daí eu acho que é algo que é muito importante. E na antroposofia, nas terapias, a gente tem massagem rítmica, que é algo que vale a pena eu falar, que é uma terapia que não é uma massagem normal, mas é algo muito sutil e a gente usa muito óleo. Então, o que acontece? Na massagem rítmica, a gente consegue ajudar nessa distribuição do calor, que é algo que muda tanto na mulher na menopausa. Então, seja um fogacho, seja uma dor, um cansaço, até a própria palpitação. Então, a massagem rítmica, ela ajuda muito. E se tem, de repente, uma paciente falar, não, doutora, não dá, essa massagem rítmica é muito difícil, é longe pra mim, pode ser uma massagem normal. Uma massagem normal, alguém que traga uma suavidade. Você pode usar óleo de lavanda, você pode usar alecrim, você pode usar capim. Então, tem uma série de coisas que ajudam. Uma outra coisa que eu uso muito é escaldapé, que é da época da avó, né? Mas é uma coisa, assim, maravilhosa, é só com água. Então, qualquer pessoa pode fazer. Você pode tá lá naquela cidadezinha que não tem… Eu consigo fazer meu escaldapé. E aquilo lá calma. Quando eu tô com aquela cabeça que ela tá ali, sabe, borbulhando. Ou não uma dor de cabeça, uma inquietação. Ela calma. E eu uso muito pomada, né? A gente tem muitas pomadas, pomada assim no tórax, bem no lugar do coração, que ajuda bastante. Não, eu acho esse mundo fantástico, né? E eu acho que, assim, eu tenho um perfil, né? Que quem vê, faço 10 mil coisas, eu sou como é? De Marte? Não, é isso?
As mulheres são de Marte, é isso. Então, e eu gosto muito de conversar com você nos corredores. A gente tem essa troca, né? E me suaviza e me dá paz. E muitas vezes do que você fala, eu consigo repor. Porque às vezes as pessoas vão falar assim: ah, mas eu não posso parar. Ah, eu não tenho tempo pra olhar o nascer do sol. Ah, eu não tenho tempo pra… Gente, a gente não tem tempo pra respirar. E assim, se você parar por 5 minutos, tá tudo bem. Entendeu? O mundo não vai cair. E vira um hábito. Uhum. Porque se você conseguir, de repente, sei lá, de manhã, quando tá tudo tranquilo, pra mim é muito bom isso de manhã, quando eu acordo, que a casa tá tranquila, em silêncio, eu olho os prédios, tá tudo escuro. Uhum. Então, é ali que você, de repente, fica tranquila, se organiza, coloca as ideias em ordem. É um momento seu, é aquele momento. Isso, é um momento sozinho, de você com você mesmo, até pelo seu autoconhecimento. Eu acabei usando, né, os meus despertares para fazer isso, porque eu consegui com uma suplementação, né? Eu consegui com alguns suplementos estender um pouco mais o meu sono, que em vez de acordar às 2, às 3, eu acordo 4:30, 5. E antes eu falava, nossa, eu não acredito que eu acordei esse horário, eu vou ficar cansado o dia inteiro. Só que eu comecei a usar isso a meu favor. Eu comecei a usar isso com acordar mais cedo, com fazer o meu café com calma. Isso. Com beber, assim, a primeira coisa que eu faço é beber um copo de água pra mim, sozinha, né? Hidratar o meu corpo, fazer o café, curtir esse processo, né? Em vez de você acordar acelerada e assim, eu não tô mais cansada. Pelo contrário, eu me sinto mais disposta, mesmo acordando, continuo dormindo o mesmo horário, às vezes um pouquinho mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde, mas eu acordando mais cedo, eu não me sinto mais cansada. Porque eu começo o meu dia de forma diferente. Isso. Eu não começo o meu dia reclamando. Mas você falou uma coisa que é muito importante, porque eu adoro observar comportamento. Uhum. E eu tenho paciente que acorda 4 horas da manhã para ir pro trabalho. Uhum. E de repente vai dormir meia-noite. Porque a hora que ele chega, daí ele vai tomar banho. Tem mulher que vai fazer a janta, o almoço pro marido levar no outro dia. Daí eu fico, né? E esse paciente que chega pra mim, que fala que acorda 4 horas da manhã e vai dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas. Então aí que tem isso que você falou. A questão não é o quanto que eu trabalho, entendeu? É o jeito que eu levo e como eu olho tudo. Então, eu tinha uma professora da minha filha que ela falava assim, até uma louça que você tá lavando, ela tem que ser feita com harmonia. Então, se eu tô ali lavando a louça, tranquila, lavando a louça, é diferente de eu estar lavando. Que raiva! Por que eu tenho que lavar a louça? Então, é o jeito que você faz. Então, você pode realmente trabalhar muito, acordar cedo, dormir tarde. Porque, gente, muita gente tem essa vida. Sim. E falam é muito, o jeito como que você faz. E falam muito sobre o impacto do seu último pensamento antes de dormir. Ele manda em como você vai acordar. Então, antes, eu dormia preocupada se eu já ia acordar. Eu já ia falar assim, nossa, eu tô indo dormir tarde, eu já vou andar cansada. Ai, que saco. Ai, que não sei o que lá. Ai, que ruim. Nossa, já é essa hora. Meu Deus, isso já me gerava uma ansiedade. E isso mostrava como que eu ia acordar no dia seguinte. Porque eu já acordava ansiosa, eu já acordava atrapalhada, eu já acordava tudo. E aí eu mudei. E isso mudou bastante, assim. Não, e a palavra, ela tem poder, tem né? Tem poder. Eu brinco com as minhas filhas, quando elas eram pequenas, que eu falava, a palavra, o vento leva. Então, a gente tem que saber o que fala. E a gente tem que falar algo que eu entendo que aquilo lá é pra mim. Né? Ou seja… Fale coisas boas, não fica ali só reclamando. Porque a pessoa que passa o dia reclamando, ela vai morrer reclamando. Sim. Então, a gente tem que fazer essa virada de chave para falar, olha, eu tô com um desafio aqui que pode ser realmente muito difícil, mas como eu lido com isso? Não é o problema em si, é como eu lido com o que eu tenho. Essa que é a diferença. Porque todo mundo tem problema, eu também tenho. Exato. Todo mundo. Exato. Só que é o jeito que você lida com isso. E aí eu vou te falar que assim, pra você sempre teve essa leveza, né? Esse entendimento. Você chegou nisso de uma forma tranquila. E eu vou falar pra você que é uma coisa que assim, a gente fala isso pros outros.
E a gente gera impacto, né? Porque quando eu comecei a entrar nesse processo de autoconhecimento, de me ver, né? De me olhar no espelho e ter essas transformações de como eu vou dormir, de como eu vou acordar, de como eu vou falar sobre a vida, de trazer palavras, causa um estranhamento no seu círculo social, né? As pessoas falam assim, isso é coisa de coach, isso é coisa de não sei o que lá. Você acaba sendo julgada. É verdade. Só que aí tem as pessoas que desistem disso, né? Falam, não, tá todo mundo falando que eu tô errada, que eu tô esquisita. Tá todo mundo falando que isso não é, né? Às vezes você fica até em dúvida, né? Será que eu tô certa mesmo? Porque eu que tô indo contra a maré? Né? Exato. E aí, se você não é forte o suficiente, você não causa transformação. Eu vi que aquilo estava me fazendo bem. Eu comecei, às vezes, até me afastar de pessoas que não conseguiam me entender, que não compactuavam. Que não compactuavam com isso e que foram vendo a minha transformação e onde eu cheguei na pessoa que eu estou hoje e mudaram o pensamento. Então, mudaram o jeito de olhar pra vida. Óbvio que tem vezes que eu xingo. Óbvio que tem vezes… Todo mundo é de carne e osso. Exato. A gente não é… E ainda na perimenopausa, que você, de repente, você virou bicho. Vai ter aquele dia que você vai gritar, você vai falar, meu Deus, não aguento mais. É normal. Não é só normal. a super zen, né? A gente tem que aceitar isso também. Mas eu acho que… E eu comecei a construir, a transformar o meu ambiente em volta. As pessoas, por mais que no começo elas me julgavam, pode ser meu marido, pode ser uma amiga… Pode ser até a moça que trabalha em casa, um monte de gente assim, e achava esquisito. Só que hoje eu vejo que eu virei assim um soldadinho ali, tem um monte de gente indo atrás e tentando encarar a vida de outra forma. E é isso, a palavra tem poder. Tem poder. O como você se trata muda, né? E eu acho que também tem essa coisa quando a gente fala algo que é verdadeiro. Porque falar, muita gente fala, né? Então, até o que a gente tá falando aqui, com certeza muita gente fala. Mas a diferença é quando a pessoa, no caso o paciente, tá ouvindo e a gente fala com verdade, ele sabe. E ele sabe também quando a gente fala algo e ele fala assim, não sei não. Ele entende quando é verdadeiro. Então, o processo da verdade é muito importante. Porque vai ter aquele dia que eu não tô bem, vai ter aquele dia que eu tô, sei lá, meio de cara fechada, porque todo mundo é ser humano. Sim. Mas quando é verdade, quando aquilo realmente vem do seu coração, o paciente sabe. E ele vai, e pode até ser que na hora ele não concorde, tem mas aquilo ele vai levar pra casa. Ele vai levar, ele vai refletir aquilo, e depois quando ele volta, ele vem falar sobre o assunto. Entendeu? Ele traz. Porque é isso, é um estranhamento, né? E eu acho que principalmente para as mulheres que estão na perimenopausa, que estão nessa fase, que elas já estão estranhas, que elas já estão desconexas, né? E eu ouvi falar, olha, você tem que respirar melhor. Como eu vou respirar melhor, né? Tipo, olha, você tem que… Não tenho tempo de fazer isso. E então… eu acho que isso é importante a gente propagar, né? E a gente conversar com as pessoas e passar isso. Porque é difícil. Também no começo eu achava que comigo não vai dar certo. Mas é difícil. Comigo não, mas isso mudou, né? Isso teve um impacto dentro de todos os meus pilares, né? Porque assim, eu acordando melhor, eu acordando mais feliz… Né? Tudo flui melhor. Tudo flui melhor. O meu exercício vai melhor. A minha alimentação, a minha primeira hidratação já começa melhor. A minha alimentação já começa melhor de manhã. O meu exercício físico já começa melhor. Porque eu não vou lá pra academia falando, tô indo pra academia. Eu tô indo pra academia. E o legal, uma vez um paciente falou pra mim, eu tava falando na época, não lembro se era atividade física ou alimentação, daí ele virou pra mim e falou assim, doutora Sheila, olhou bem pra mim assim, doutora Sheila, agora eu quero saber como é a sua alimentação. Eu quero saber como é a sua atividade física. Daí eu contei pra ele. Ou seja, ele quer saber se o que a gente tá falando é verdadeiro. Né? E aquilo tem que ser uma verdade pra gente. Porque então não tem sentido. E é isso que muitas vezes a recorrência às redes sociais, né? Eu vou voltar nesse tema que a gente volta em todo episódio, porque é uma coisa importante, né? Muitas vezes o paciente, né? Aquela pessoa que tá lá buscando uma referência médica, buscando
alguém, né, pra te acolher, pra te tratar, eles olham isso, né? E as redes sociais estão aí pra isso. Às vezes, as pessoas… Eu posso fazer um post sobre uma coisa super importante, um alerta super importante. Mas ele não tem tanta visualização quanto o meu post mostrando a natureza que eu fui correr no parque. Entendeu? Mostrar a sua vida social. Porque isso, o paciente quer se aproximar. E a gente tem como obrigação, né, como médicos de verdade, propagar esse conhecimento, né? E combater, porque nós deixamos o espaço, esse gap nas redes sociais para falar em tanta baboseira. Infelizmente tem muita coisa. A culpa é nossa também. A gente não pode se isentar dessa culpa, porque a gente não quer fazer. Eu falo às vezes, eu não queria fazer Instagram. Eu não quero fazer isso. Eu não quero. Só que a gente deixou um monte de gente que não tem nada a entregar, tomar as redes sociais. E a gente deixou essas pessoas tomarem esse lugar e levar tanta coisa ruim, tanta coisa maléfica para as pessoas, para a população, né? Porque eu tenho certeza que você já pegou no seu consultório gente que veio com coisas mirabolantes, fazendo coisas que você olha e fala: de onde você tirou isso? Ah, não, aquela blogueira falou. Não, sabe aquele médico lá? Aquele fortão, aquele do jatinho, aquele disso. Porque, né, você olha e você fala assim, nossa, aquela pessoa fala com tanta propriedade, né? Que você fala… Só que assim… Te convence rápido. Mas quem tem consciência tem medo. Eu acho que pra gente, às vezes, propagar ou falar sobre algum assunto, a gente fica com medo da interpretação do outro. Quem é mau caráter, quem é picareta aí nas redes sociais, não tá nem aí como vai bater ou não. Pode falar que é pra… Teve uma época que falaram que tinha que beber xixi, essas coisas. E a galera tava bebendo. E o ser humano tá sem crítica, né? Eu acho que também as pessoas estão ficando um pouco mais espertas agora. Eu vejo muita gente perguntar. Então, por exemplo, tem um médico falando, eu vou olhar, vou confirmar se aquilo que ele tá falando é verdade, vou perguntar para um outro médico. Então, também tenho recebido muito isso. Mas ainda tem muita gente que, infelizmente, realmente é de chorar. E é isso, eu acho que a gente tá começando, né? Alguns médicos falam assim, nossa, eu tenho 3 mil seguidores, aquele médico tem 200 mil seguidores. Só que, assim, eu tô começando e eu tô tentando combater um monte de coisa porque as pessoas estão mais, né? Estão ficando mais espertas, porque a gente tem médicos bons, médicos de verdade ali, botando a cara nas redes sociais, falando, combatendo essas coisas esquisitas, né? Que tem por aí. E eu acho isso de extrema importância, levar a informação de qualidade. Eu acho que ali da parte da antroposofia a gente já falou mais. Tem alguma outra ressalva que você queira falar sobre… Uma coisa que eu tava, né, quando eu tava vindo pra cá, lembrando que algo muito assim legal que eu falo para as pacientes quando ela tá nessa época de perimenopausa é achar um propósito, de repente alguma coisa que te dê, não vou colocar em lazer, mas algo que te dê um propósito. Então, por exemplo, essa parte do metabolismo que eu já falei, que ela fica mais enfraquecida, a gente perde essa ação da parte reprodutora, né? Então, essa questão reprodutora, ela acabou. E o que vem no lugar? Né? Então, se a gente for olhar de uma forma, assim, até filosófica, esse útero, toda essa questão ali dessa parte reprodutora feminina. Então, eu já passei por uma fase da reprodução. E agora no lugar a gente tem que entrar, não é uma coisa de substituir, é achar, colocar algo no lugar. E algo que é muito importante, que a gente vê muito, é a arte. Mas a arte de uma forma assim muito ampliada, né? Então, por exemplo, tem muito paciente que eu falo, olha, me fala uma coisa que você faz e que não é para sua família, não é para o filho, não é para o marido, não é para o trabalho, é para você. E tem gente que chega assim para mim e fala assim, doutora, eu não faço nada. A pessoa responde mesmo, não tenho nada. Tem gente que fica com aquela carinha assim meio de paisagem, né? Tipo, deixa eu ver. Então, isso é algo assim que eu faço muito e eu acho que vale muito a pena. Eu tenho inclusive uma paciente minha que com essa história dela procurar algo pra ela fazer, ela começou a correr. Hoje ela tem 70 e pouco, acho que ela tem 77. Ela é cardiopata, tem uma prótese mecânica e ela virou maratonista. Olha. E daí toda vez que ela corre, ela pega foto e manda pra mim. Entendeu? E outras, né?
E a música, ou então Mas aprender uma língua. Assim, qualquer individual. coisa que você tenha Mas ali. que é algo que você tá fazendo pra você, que vai te dar um sentido, que vai te dar uma alegria naquilo lá, entendeu? O que eu vejo no consultório muito, né, principalmente nessa fase, às vezes a gente não sabe nem o que é o propósito. Exatamente. Não sabe. A gente não sabe Não nem sabe falar. nem qual que é, o que é essa palavra, Não, propósito. O que é, né? Exatamente. Assim, o seu propósito. Mas muitas vezes não sabe o que quer, né? O que te faz bem? Uhum. O que você quer pra você? Onde você quer chegar? Porque às vezes, numa fase mais anterior, a gente fala assim: eu quero ser médica, eu quero ser advogada, porque você tá numa fase buscando, né, uma profissão, tudo. As mulheres nessa fase, a maioria delas, uma grande parte, já tem uma profissão, já tem um cargo, já tem uma atividade laboral ali, ou até mesmo é a dona de casa, é ali, é o que sempre quis. E tá tudo bem. Então, só que daí que acontece? Muitas vezes, quando chega nessa época de eu estar ali, nessa 40 e pouco, 50 anos, então de repente tem uma pessoa, vou dar um exemplo de uma empresária. De repente ela fica triste, ela se entristece. Uhum. Porque ela olha pro trabalho dela e ela fala assim: não era isso que eu queria. E aí? Uhum. Você já tá ali com seus 50 anos, você tem uma vida que tá estável, seus filhos já estão grandes, tem um casamento que ok, e de repente eu tô triste, né? Então, essa fase de 45, 50 e pouco, é a fase que mais tem mudança de emprego. Não de emprego, né? Sabe, eu tenho paciente de transição de carreira. Sai aqui de São Paulo e vai morar na Bahia. Entendeu? Tem muita separação. Tem muito divórcio. Muito divórcio, muita tentativa de suicídio. Então, é uma fase que merece a gente olhar pra ela. Entendeu? Então, eu tenho muito isso. Então, o que eu falo pros pacientes, principalmente em questão de trabalho, principalmente empresário, que tem aquela coisa muito fria, né? Que é um trabalho assim. Eu falo, você tem que entender pra quem que você tá fazendo bem, né? Por exemplo, o meu trabalho, ele vai mudar a vida de quem? Sim. Porque eu brincava com as minhas meninas quando a gente falava de que era trabalhar. Eu falava, trabalhar é algo que você faz bem, mas você faz pro outro. Eu não trabalho, eu não vou ser médica das minhas doenças, entendeu? Quando eu adoeço, eu preciso de um médico cuidando de mim. Sim. Então, é algo que eu faço pro outro. Então, essa chavinha é muito importante. Eu começar a enxergar o que eu faço pro outro. Então, tem paciente que sai de um trabalho, eu falo… De repente, olha um trabalho voluntário, que é alguma coisa que você faz. Principalmente quando a pessoa aposenta, sei lá, nova, né? Com 50 e pouco anos, parei de trabalhar. Vai fazer algo legal, algo que você faz alguma coisa pro outro. Sim. Então, isso daí é uma coisa que é muito legal. E línguas também, atividade física, que muitas não fazem, começam a fazer. Atividade física é obrigação, Exatamente. Né? É obrigação. E você estava falando agora, e eu fiz um paralelo ali, né? Porque a gente aumenta todos esses índices. E hoje a gente sabe que o Alzheimer… Exatamente. Né? Ele atinge mais mulheres. E ele tem uma relação muito importante com essa fase. Tem. E tudo que a gente faz hoje previne o que a gente vai ser. A gente está na metade das nossas vidas, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter esse alerta. Eu não quero só eu não quero só cuidar de mim, eu não quero só fazer uma reposição hormonal, eu não quero só usar um remédio para essa fase, porque agora eu tô mais estressada, porque agora eu tô irritada. Eu quero passar essa fase bem, porque eu vejo o meu futuro, né? E talvez o meu propósito seja… envelhecer bem, né? Ter uma qualidade de vida. Porque a gente, principalmente a mulher, a gente não quer depender do outro, né? Exatamente. A gente não quer dar trabalho. Você quer dar trabalho para suas filhas? Não. Então, o que você faz hoje para você, por você, para você não dar esse trabalho para suas filhas? Né? Porque eu acho que assim, aqui a gente tem muito em comum o cuidar dos mais velhos, né? Porque isso não era falado antigamente. Não. A prevenção, né? O cuidado com a sua saúde, o seu olhar para dentro disso, o exercício físico, a alimentação. A alimentação às vezes era até mais saudável, né? Dependendo de onde você é. Mas… e a gente olha o quanto a gente cuidou
dos nossos avós, o quanto a gente cuidou dos nossos pais, das nossas mães. E assim, e foi extenuante. Fiz isso, fiz pela minha avó, fiz pelo meu avô, fiz pela minha mãe, faço pelo meu pai hoje em dia, com o maior amor do mundo. Com o maior amor do mundo. Mas eu sei o quanto foi dolorido pra mim estar nisso. E eu sei que tinha muitas coisas ali que podiam ter sido prevenidas, né? Que podiam ter sido mais fáceis pra eles, né? E consequentemente pra mim, que tava ali do lado. Se eles tivessem se cuidado, se minha mãe tivesse… E hoje tem pacientes de 90 anos que têm uma vida muito ativa, com autonomia. Eu tenho pacientes com 90 anos que moram sozinha, fazem tudo. Vem de Uber pro consultório, vai no shopping, vai viajar. Então é lindo de ver, né? Sim. Tem um paciente que chega ali numa fase de vida que ele tá bem, que ele faz tudo, tem autonomia. Então é isso de você olhar pra trás mesmo e começar já… Começar. Se organizar. E é isso. E não é tarde pra começar. Vocês estão falando… Nunca. que eu tô com 60 anos. Não, começa. Não. E hoje em dia, 70 anos é muito novo, gente. Você é muito ativo, tem expectativa de vida muito tempo. Então, nunca achar que passou da hora ou passou o tempo. Nunca. Sim. Sempre olhando pra frente. E essas gerações anteriores, né, elas eram muito focadas no trabalho. Eles tinham só 3 compromissos na vida, né? Era ter casa, ter trabalho e ter uma família. Então, eles só viviam dentro disso. Eles viviam para isso. Hoje né? é uma outra geração. Hoje é uma outra geração, uma geração muito mais ligada na saúde. Mas ao mesmo tempo que é muito mais ligada na saúde… hoje em dia a gente tem muita coisa aí que prejudica… Muito estímulo. Que prejudica a nossa saúde achando que é saudável, né? Tem gente que toma um remédio achando que é saudável, só que aquilo tá te prejudicando, né? Principalmente hoje na era da tecnologia, das redes sociais, todo mundo se cobra. O culto da magreza, o culto da pele bonita, o culto disso. Então… Da felicidade, todo mundo é feliz, só eu que não. Isso, vem a cobrança, né? Vem a tristeza de assim, nossa, mas tá todo mundo… Olha que família feliz, aquela paciente no puerpério. Família doriana, né? Exato. E o que eu trouxe também dentro desse podcast, desse espaço pra gente conversar, é trazer as nossas dificuldades, né? Porque todo mundo olha o médico e fala, não, vocês não passam. Eu sou ginecologista, filha, eu quase, assim… Eu surtei, eu tive uma desconexão dentro de mim mesma. E sabendo e tratando mulheres todo dia. Mas toda crise, ela não é por acaso que ela vem, né? Então, muitas vezes, quando vem essa crise, é pra eu parar e olhar pra mim. Quando eu paro e olho pra mim, eu falo, não, alguma coisa tem que mudar, entendeu? Então, crise, quando você olha depois, que óbvio que na hora é um desafio, mas depois é transformadora, entendeu? Então, todas as crises da minha vida, assim… que eu olho e falo, como eu consegui sair melhor daquilo. Mas, se você tem alguém que já tá ali te orientando, que já fala, vamos tomar cuidado com isso, ela fica mais leve. Não que você não vai ter a crise, mas de repente ela fica mais leve, você consegue levar melhor. Essa é a diferença. Eu acho que o seu olhar, né? Exatamente. O seu olhar para tudo aquilo. E eu acho que as mulheres cada vez mais… devem falar, né? Eu acho que deve ter alguma coisa aí que a gente engole muito sapo, que a gente se cala demais. Quantas vezes a gente ouviu, não, você não pode falar isso, menina. Quando o seu avô falava alguma coisa e você contrariava e você foi silenciada. É algo cultural, né? E também de padrão familiar. Porque tem famílias muito matriarcas. Eu sou de uma família totalmente matriarcal. Eu também. A minha mãe sempre teve voz. Então, eu cresci vendo minha mãe tendo voz. Mas em outras famílias não acontece desse jeito. Entendeu? Tem mulheres que elas são caladas a vida inteira. E a hora que ela pode falar, ela não tem mais voz. Porque ela nunca falou. Ela não tem força. Ela não tem força. Então, a hora que ela pode falar… ela olha pra baixo, ela não consegue falar. Então, a gente tem que olhar pra isso. E isso calha bem com essa fase, né?
que é a fase ali acima dos 40, 45 anos, 50 anos, que é quando a mulher… Você nunca viu, assim, eu acho você consegue ver em qualquer lugar isso, né? Chega nessa idade, os 60 ali, aí você vê uma briga de casal, aí a mulher dá uma falada assim, o homem até se assusta e fala, nossa, mas de onde surgiu isso, né? Porque isso, a gente às vezes, eu acho que essa falta de paciência, né? Essa perda do controle, do mesmo jeito que é ruim, às vezes escapa uma frase, escapa uma coisa que é um grito. Uma explosão. De uma mulher que tá ali há tanto tempo. Que não aguenta mais. Que não aguenta mais. Que tá tanto tempo ali ouvindo. E assim, é cultural, né? E é difícil a gente… O que eu acho que a gente tem que fazer… Eu aqui com a minha voz, você com a sua voz, com o seu olhar sensível, com o seu olhar carinhoso para os pacientes. A gente tem que dar essas ferramentas, né? Tem que dar isso. Não é só falar sobre remédio. Exatamente. É muito mais que remédio. Eu acho que, na verdade, o remédio… Não vou falar que não é importante, porque mas é uma parte. Sim. Nada é só remédio. Nada é só remédio. Inclusive, eu acho que na minha consulta, a parte de medicação e exame, eu acho que eu vou falar que é menos que a metade. Sim. E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu acho que é isso mesmo, porque eu acho que a fala e a forma que você entende o paciente é terapêutico. Sim. É alguém que tá ouvindo. Porque hoje, as pessoas não escutam. Não escutam. Então, quantas vezes eu tava ali contando alguma coisa, ou pra minha filha, ou pro meu marido, eu tô lá falando, e de repente eu vejo a pessoa saindo. E você lá falando. E eu, tô falando sozinha. Sim. Tipo, e eu tô rindo agora, mas é muito sério. Porque a gente realmente não tem ninguém. E tem um verso do Rubem Alves que eu amo de paixão, e ele fala: o amor nasce com a escuta, mas ele vai com a escuta. Então, com a falta, né? Com a falta da escuta. Porque é muito importante a pessoa ter alguém para ouvir. E eu ensino também as pacientes a verbalizar. Então, se eu chego em casa e eu tô mal, e aquele dia eu quero contar alguma coisa, eu falo. Eu não vou ficar esperando… O momento. Não, eu não vou ficar esperando que o meu marido perceba que eu quero falar ou que eu não tô bem. Eu já falo. Porque eu percebo isso, que se a gente ficar achando que o outro vai perceber que naquele dia eu tô triste, eu vou ficar sentada ali, ó. Porque e não é por mal, é porque ele também tá com a vida corrida, ele tá com os problemas dele, ele tá pensando que ele tem que pagar uma conta, que ele tem isso. Então não é por mal, mas é o ritmo da vida. E seu filho tem que fazer isso, tá mandando mensagem pro amigo. Então, se um dia, de repente, eu tô muito mal, eu chego em casa e falo, ó, hoje eu não tô bem, eu vou pro meu quarto, eu não vou fazer a janta. E vou. Se vira! E vou. Entendeu? E isso daí eu acho que a gente tem que aprender. Mas assim, você não vê também que a gente tá tão acostumado a não ser ouvido, que às vezes, quando você começa uma consulta, e eu conheço a sua consulta, às vezes você começa a perguntar, aí a pessoa fala assim, mas você não vai me passar o exame? Tem muito a isso. Pessoa não quer, ela não tá acostumada. Ou então comigo, é muito engraçado, né? Porque às vezes eu chego e começo a falar, como que tá? Como que você tá? Como que tá a sua vida? A pessoa pega a sacola e já coloca assim, tá, doutora. Isso acontece demais Daí eu falo, calma, eu não vou examinar e não vou ver exames, eu vou ver primeiro você. E tem gente que se constrange, porque ele não tá acostumado a alguém, e não é perguntar da vida, é alguém que se interesse pela vida dele. Um interesse verdadeiro. Então, fala assim, mas ela tá preocupada comigo mesmo? Tipo, é verdade isso? E daí eu falo, vamos deixar os exames que depois eu ver, mas pode ficar tranquilo que eu vou ver. Sim. E daí eu vou lá e começo. Daí depois o paciente já acostuma. Mas muitos, não. Parece que ele vai ali para exame, e daí você vai pegar a receita, e dá, e acabou, tchau, tudo bem. E às vezes tem até um constrangimento, porque ele realmente não tá acostumado. Não tá. Eu tenho muito disso. Às vezes a paciente vem e fala, e aí, o que você vê aqui? É rotina, doutora. Tá, é rotina. Mas, não, assim, eu não… Tá tudo bem, não tô sentindo nada. É só pra fazer os exames de rotina, Papa Nicolau. E já vai até pedindo o que quer. Já fala o que quer. Aí eu falo, tá, tudo bem. Mas e aí? Como que você tá? Você tá trabalhando aonde? O que mudou, né? Se às vezes é uma paciente que já passa comigo, de um ano pro outro, muda muita coisa, né?
Então, é sempre ter essa Não, pausa. e muitas vezes ele não enxerga. Eu vejo isso muito na cardiologia, muito. Então, de repente, tem um paciente que tem um AVC, por exemplo, um infarto. Daí eu chego para ele, mas nessa semana anterior, um mês anterior, tava tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Daí ele, não, doutora, tudo ótimo. Daí eu falo, não, mas vamos ver então se aconteceu alguma coisa. E daí começa a vir. Ah, doutora, ontem foi o velório do meu irmão. Uhum. Daí eu falo, quem que fica bem com o velório do seu irmão? Não tem como ficar bem. Ou então, daí vem, ai, doutora, eu tô passando por um divórcio. Não tem como ficar bem passando por um divórcio, por mais que você veja que vai ser bom pra você. Sim. Ou então, outro dia teve um outro paciente que o filho estava passando por um problema. Então, são várias, N fatores, né? Mas eu não olho, eu não tô acostumada a olhar. Então, se alguém te fala… Ou então, um dia que eu tava fazendo um eco, tipo um eco de 15 minutos. Daí, a paciente com alguma coisa, eu falei pra ela, eu falei, tá tudo bem na sua vida? Tá tudo tranquilo? Ela, tá, doutora, tá ótimo. Daí, eu só falei assim pra ela, tá mesmo? Daí, ela começou a chorar, E olha que eu não falei muita coisa, eu só falei assim, tipo, não tô desconfiando, mas… Só perguntei. Tá mesmo? Então, a gente não tá acostumado. A gente não tá. Se eu for olhar pra mim mesmo, poucas pessoas me veem. Agora, quem te conhece, né? Agora, quem a gente vai conhecendo, tem paciente que entra e eu já olho pra ele e falo… Você não tá bem, né? Ou então eu falo, nossa, que bom, você tá bem. Sim, a gente vê Entendeu? isso, A gente já nítido. enxerga muito. É. E eu acho que é legal uma coisa que você estava falando, que eu acho que a gente tem que falar para as mulheres, e isso é importante, é não esperar o outro te perguntar. Não, a gente Não tem que esperar, verbalizar. Não esperar, eu achei isso uma reflexão bem importante. Porque é isso, a gente sempre espera, né? A gente espera que a pessoa perceba como a gente percebe do outro, né? Exatamente. E muitas vezes essa pergunta não vai vir. Exatamente. E coisas básicas, tipo, sei lá, cortei meu cabelo. Eu vou ficar esperando alguém falar, nossa, você cortou o cabelo? Eu falei assim, ó, cortei meu cabelo, você gostou? Sim. Entendeu? Coisas assim, tipo, vou sair pra jantar. E aí, gostou da minha roupa? Sim. Tipo, coisas normais, do dia a dia. Igual quando a gente era criança, né? Que você fazia alguma coisa, chegava pra mãe e falava… Mãe, o que você achou? Entendeu? A gente tem… Porque quando a gente não fala, na verdade, a gente tem medo do que o outro vai achar de eu estar falando. Sim, entendeu? Um julgamento. De um julgamento. Então, nossa, por que toda hora ela tá querendo que eu fale que ela tá bonita? Entendeu? Então, a gente já se antecipa. Eu não vou passar por isso de alguém falar de mim ou me julgar. Então, eu vou pro meu silêncio. Sim. Então, o silêncio me protege. Sim. Entendeu? E eu acho… E você acha que isso aí é dessa fase ali… vem só com o amadurecimento, né? Com a idade, ou também tem a ver com os hormônios, com as oscilações? Porque eu acho que a gente liga menos pro julgamento. Eu acho que tem duas fases também. Por exemplo, com a maturidade, a gente espera que a pessoa tenha mais um controle ali da sua autoestima, seja mais segura, né? Então, chega uma certa idade que eu não ligo porque o outro vai achar de mim. Depende de quem é o outro. Sim. Então, eu falo para os pacientes, olha, uma pessoa que você ama, a opinião dela conta. Agora, se um vizinho, alguém, sei lá, na rede social, falar alguma coisa que não tem nada a ver, gente, a gente tem que saber que vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Agora, se aquela pessoa é importante pra mim, eu vou ouvir. Eu posso não concordar, mas a opinião dela vai ser importante pra mim. Com a parte hormonal, com essa mudança, a gente fica mais, às vezes, melancólica, mais sensível. Então, de repente, algo que eu não ligava, de repente começa a ter um sentido maior. E daí, isso a gente tem que aprender, mostrar para o paciente que ele tem que saber filtrar. Quem que ele vai ligar? E quando ele liga, para ele verbalizar. Então, se de repente o meu filho não tá vindo, não tá se importando com algo que tá acontecendo comigo, e eu tô ficando doente de tristeza, eu vou falar com ele. E se eu não tenho coragem de falar com ele, eu já cheguei a ter paciente que eu falei, chama seu filho que eu vou falar, porque você não consegue. Então, a gente vai falar juntos. E ela trouxe. E foi muito bom. Porque ela não falava, mas o filho não sabia. Não sabia. E daí, na hora que eu contei, porque ela não tinha coragem, ficou algo assim, totalmente diferente.
entendeu? Isso tem dois lados ali que, enquanto você foi falando, eu fui vendo. Eu acho que tem esses dois lados, né? Hoje em dia eu tô mais segura, hoje em dia eu tô mais isso. Mas hoje em dia coisas que nunca me machucaram me machucam com mais facilidade, né? E a gente tem que saber dosar realmente, né, o que acontece. E isso que você agora falou de trazer o outro, né? Trazer aquela pessoa que essa mulher ama, que se importa com o que essa pessoa acha. Trazer, às vezes, até para consulta, o marido, o companheiro, a mãe, nessa fase que a mulher tá desconexa. Trazer aquela pessoa que te importa para te ajudar, para te dar voz. Né? Eu tive muita dificuldade de colocar em palavras o que eu tava sentindo, porque eu mesma não sabia o que eu tava sentindo. E naquele momento onde eu tava completamente oscilando entre uma onça e o gatinho manhoso que chorava, e de repente tinha tudo isso, eu não conseguia pôr em palavras. E o que eu fiz, né, foi tentar me afastar para não ter essas pessoas ali do lado envolvidas, ou para eu não brigar com meu marido, por exemplo, ou para eu não descontar. Então, trazer para o outro, conseguir colocar em palavras, né? E às vezes a gente não precisa nomear o sentimento. A gente só precisa falar: oi, olha, hoje eu não sei, eu tô diferente. Você não precisa saber o que você tá sentindo. Você simplesmente pode falar, né? Pode falar: olha, eu tô estranha, eu não sei o que tá passando. Exatamente. Eu não sei o que tá acontecendo. Assim, quando eu souber, eu fiz isso com meu marido. Eu falei: olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas quando eu souber, eu vou te falar. Mas assim, nesse momento… não precisa ter resposta. Exato, mas nesse momento, eu acho que a gente tá num atrito, que assim, era beirando ali uma crise conjugal, grau máximo, né? Que nem no puerpério a gente tinha tido. Mas que era isso. E aquela pessoa que ele tava acostumado, que tava dando conta de tudo, que fazia tudo, que… Tá mudando. Tá mudando. E ele também tá mudando. Sim. Cada um muda. E daí a gente tem que ver esse entrosamento, né? Porque, que nem eu tenho 53 anos. Eu não sou a mesma de 40 anos. Não sou a mesma de 30. E se Deus quiser, não vou ser a mesma de 60 anos. A gente tem que mudar. E a cabeça muda, o corpo muda. Chega uma hora que a gente fica, às vezes, meio perdido no meio de tanta mudança. Daí a gente tem que fazer o quê? Voltar pro prumo. Porque quando eu tenho aquela base dos meus valores, tô meio perdida, eu volto pro centro. Que o centro sempre é o equilíbrio de tudo, né? Então, eu não posso nem estar muito pra cá, eu não posso nem estar muito pra lá. Se eu tô rindo de tudo, tudo é legal, tudo é feliz. Os extremos, né? Não tá bem. Sim. E se eu tô muito quieta, sabe? Pode fazer. Pode fazer. Não tô bem. Não tô bem. Entendeu? Então a gente tem que ter essa coisa de observar. E o bom é o quê? Ir pro centro. E a voz, ela é tão legal que eu faço parte de um coral, né? E entrar pra esse coral, juro mesmo, acho que foi uma das coisas mais incríveis que aconteceu na minha vida. Não só pra mim, mas porque eu vejo as pessoas que fazem um coral. E é tudo, uma meia-idade. Então, tem gente de 70, 80 anos e tem gente de 30. Mas eu vejo como estar junto com outras pessoas daquela idade e que, com certeza, estão passando pelas mesmas dificuldades, mesmos problemas. Tem gente que tá separando, tem gente que perdeu o marido, tem gente que tá mudando de cidade. E tem muito isso com a voz. Porque aquela pessoa que não fala… Na sua vida, se eu vou cantar, eu coloco a minha voz em outro lugar. Sim, você entendeu? canaliza. Então, na antroposofia, a gente tem a cantoterapia, que é uma terapia pela música. E a gente faz muito até em criança. Criança que, às vezes, não consegue colocar o sentimento. O sentimento pra fora, não consegue falar o que quer. A gente usa a cantoterapia. E quando eu entrei porque eu já gostava de cantar. E um dia minha filha virou pra mim e falou assim: mãe, qual que é seu hobby? Eu tava conversando com ela até de quando eu falava com os pacientes. E daí ela pegou e falou assim: mãe, qual que é seu hobby? Daí eu fiquei pensando, daí eu falei: tinha uma época que eu fazia patchwork e minha professora parou de dar aula. Tinha uma época que eu fazia tear, daí também mudei. E daí eu cantava na Waldorf.
Daí eu peguei e falei assim, então eu vou colocar, e coloquei no Instagram assim, Coral Vila Mariana. Daí apareceu, fui lá fazer um teste sem saber direito o que era, mas foi algo incrível. E eu vejo assim, as pessoas, como é legal, porque é o encontro, entendeu? Então é o encontro de gente que não é a sua família, não é o trabalho. E você tá lá, e você conversa, dá risada, canta. Então é a voz indo para um outro lugar. É incrível, né? A voz tem poder. A voz tem poder, eu acho que tudo tem o poder. Eu acho que essa conversa vai muito mais além, né? Só da perimenopausa, do climatério, da menopausa, vai muito mais além. É uma conversa de alma. Quero muito agradecer você tá aqui. Ela é cardiologista, tá? Mas a gente nem chegou nessa parte. Mas um dia a gente vai ter um episódio sobre a cardiologia, né? Sobre as restrições, contraindicações. Mas é que eu acho que hoje foi tão rico. Foi tão sensível, né, pro olhar não só da mulher, mas o olhar do ser humano. E eu quero agradecer muito a sua presença. Obrigada, Kiki. Amei estar aqui. Eu acho que a mulher, ela tem que olhar para si, ela tem que se cuidar. Então, quando tem oportunidade da gente estar falando sobre isso, e não é o que a gente já não sabe. A gente sabe, mas é que quando a gente escuta, eu ouço e falo, meu Deus, eu tenho que olhar para mim. Porque então aquele momento passou, e de repente eu vou olhar pra isso só lá na frente, e de repente eu vou me arrepender, né? De tudo que eu podia ter mudado e não mudei. Exatamente. E é isso, gente. Mais um episódio cheio de conteúdo, cheio de ciência, cheio de troca, nos dando repertório, nos dando um olhar com acolhimento, um olhar com carinho para nós mulheres nessa fase, em todas as fases, mas nessa fase específica. E é isso, é você tentar equilibrar o coração, a razão, todos os pilares ali da mulher. Saber que a oscilação hormonal acontece para todo mundo e acontece de diferentes formas. E se você gostou aqui do nosso conteúdo, se você em algum ponto isso te tocou, se você acha que alguém que tá do seu lado, alguém que você conhece, vai se beneficiar com o nosso conteúdo, siga a gente, compartilha, ativa o sininho, que toda semana tem mais um episódio. E essa temporada é sobre a mulher 40+, com todas as nuances, com todas as oscilações do climatério, da perimenopausa e da menopausa. E a gente se vê a semana que vem com mais um episódio.